Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? Vulgo MMC e MDC. Então vamos lá, vou pegar aqui como exemplo dois números para trabalhar o mínimo múltiplo comum e para trabalhar também o máximo divisor comum. Quais são esses números? Ó, eu vou usar aqui como MMC dos números 24 e 36, ok? Beleza? Show de bola? Então, beleza. O mesmo eu vou usar para o MDC, os números 24 e o número 36. Professor, você poderia colocar mais do que dois números? Tanto posso como devo em determinados casos, ok? Para mim encontrar o MMC ou o MDC, eu preciso de dois ou mais números, ok? Então vamos lá. Como eu vou falar primeiro de múltiplo comum, eu quero ver aqui quais são os múltiplos de 24, ok? Então eu tenho que pensar nos múltiplos de 24. O primeiro múltiplo de 24 é o próprio número 24, que seria como se fosse 24 vezes 1, que dá 24. O outro múltiplo seria o quê? Seria o número 48. Por quê, professor? Porque é como se fosse 24 vezes 2. E assim por diante, ó. Depois o 72, que seria vezes 3. Depois o 96, ok? Depois do 96, o 120. Depois do 120, o número 144. E não para por aqui, continua, tá? Eu vou estar parando por aqui, mas múltiplos de um número são infinitos, ok? É como se eu estivesse multiplicando por 1, por 2, por 3, por 1000 e assim por diante. Não vai ter um fim. Nesse caso, eu parei por aqui. Agora, vamos ver quais são os múltiplos de 36, tá? Então, vamos lá. Múltiplos do número 36, ou seja, o primeiro múltiplo de 36 é o próprio 36. Como eu já falei, 36 vezes 1. Ok, 36. Depois, 36 vezes 2, 72. Depois, 36 vezes 3, 108. E assim por diante. Depois, 144, que seria vezes 4, vezes 5 daria 180. E assim por diante. Como eu já falei, quando se trata de múltiplos, não tem fim, é infinito, ok? Beleza? Só que a gente não precisa escrever todos eles aqui, até porque a gente não iria conseguir. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte: nós estamos falando de mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum. Ó, comum. O que que é comum? Comum é quando a gente diz, eu e você temos algo em comum. Quando a gente fala essa palavra, comum, significa que algo que você tem e eu tenho também. Então a gente diz que nós temos algo em comum. Às vezes é o sobrenome, às vezes é, sei lá, é uma pessoa que você gosta, é a mãe, por exemplo. Eu e minha irmã temos algo em comum, a nossa mãe e o nosso pai, tá? Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, então algo em comum entre eu e a minha irmã é os nossos pais. É só um exemplo para você entender. Então, quando a gente fala de mínimo múltiplo comum, nós queremos o quê? O menor múltiplo que seja comum aos números que estão aí em destaque, 24 e 36. Então vamos ver quais são os múltiplos que tem tanto no 24 quanto no 36. Ó, 24 não tem no 36, 48 não tem no 36. Agora, 72, ó, 72 eu tenho aqui no 24 e eu tenho aqui no 36 também. Depois, 96 e 108 também não. 120, não. 144 eu tenho aqui, ó, no número 24 e eu tenho aqui no número 36. E assim por diante, vão existir outros múltiplos em comum. Só que eu quero o menor múltiplo comum entre esses dois números aí. E qual é o menor múltiplo entre eles? Opa, pera aí só um minuto.
Qual é o menor múltiplo entre esses dois números aí? É o número 72. Ó. Eu tenho 72 sendo o menor múltiplo comum entre um e outro. Então, eu tenho aqui MMC de 24 e 36 sendo o número 72. Beleza, professor? E agora, vamos falar sobre o máximo. Máximo é o quê? É o máximo mesmo, é aquele que é o maior, é o máximo, é o maioral. Máximo divisor, ou seja, maior divisor comum entre os números, ou seja, é o maior número que divide os dois ou mais números ao mesmo tempo. Como que eu vou resolver isso aqui, professor? Dessa forma aqui, ó, deixa eu trocar a cor da caneta. Eu vou encontrar primeiro aqui os divisores do número 24. Os divisores do número 24 serão o quê? O número 1, tá? Sempre será o número 1 primeiro. Por quê? Porque o número 1 ele é divisor de todo e qualquer número, beleza? Depois do número 1, nós teremos aqui, ó, o número 2, o número 3. Depois do 3 eu tenho 4. Depois do 4 eu tenho 6. Eu tenho o 8. Eu tenho o 12. Depois do 12 eu tenho o próprio número 24, tá? Todo número é divisor dele mesmo. Então, esses números aí são os números que dividem o número 24. Beleza? São todos os divisores de 24. E agora, vamos encontrar os divisores do número 36. Quais seriam os divisores do número 36? Professor, você já falou que o número 1 é divisor de todo e qualquer número. Beleza, então é isso aí. O primeiro número que nós temos aí como divisor é o número 1. Depois seria o número 2, o 3. Depois do 3 eu tenho o 4. Depois do 4 eu tenho o 6. Depois do 6 eu tenho o 9. Depois do 9 eu tenho o 12. Depois do 12, 18, e o último, que seria o próprio número 36. Então, todos esses são divisores do número 36. Só que a questão aqui, que é o quê? O maior, né, o máximo, o maioral, o máximo divisor comum entre 24 e 36. Então, vamos lá. O 1 é o máximo divisor comum entre esses dois números? Não, eles são comuns? São, mas não é o máximo. O 2 é o máximo divisor comum entre esses dois? Não. O 3 também não. O 4, não. O 6, não. O 8 não é divisor de 36. E o 9 não é divisor de 24. Vamos pular para o próximo. O 12. O 12 sim, ó. O 12 divide o 24 e divide o número 36 ao mesmo tempo. E depois do número 12 não existe mais nenhum divisor comum. O que isso significa que o máximo divisor comum entre 36 e 24, ou 24 e 36, é o número 12, tá? Número 12 é o máximo divisor comum entre 36 e 24, ou 24 e 36, a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza. Agora, repare o seguinte, aqui embaixo eu tenho uma observação. Primos entre si. Você sabe o que são os números primos? Não? Já esqueceu o que são os números primos? Então, vamos lá. Número primo é todo número que tem apenas dois divisores naturais. Ou seja, dois divisores naturais. Seria o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o que seria o número primo, professor? O número 2 é o maior não, é o menor, né? É o primeiro e único número primo par que existe. É o número 2 e não é o número 1, tá? Porque o número 2, ó, eu tenho 2 dividido por 1, que vai dar 2, e 2 dividido por 2, que vai dar 1. Ou seja, eu tenho dois divisores naturais, 1 e 2. Então, eu tenho aqui um número primo. Agora, quando eu falo em primos entre si, se eu tenho ali
o número 24 e o número 36, eles são primos entre si? Professor, eu não sei o que que é primos entre si. Então, quando eu tenho um número que é perdão, quando eu tenho números que são primos entre si, eu tenho números que têm o quê? O MDC sendo igual a 1, ou seja, o máximo divisor comum entre esses dois números for 1. Então, você vai escrever aí, quando o MDC for igual a 1. Então, quando o MDC for igual a 1, o maior divisor comum entre dois números for igual a 1, eu tenho aí tenho números primos entre si, beleza? Por exemplo, posso dar um exemplo aqui? Posso dar um exemplo? Então, vamos lá. Se eu tenho o número 9 e o número 4, eu tenho dois números primos entre si. Por quê? Se eu coloco aqui os divisores do número 9, preste atenção, é o número 1, tá? É o número 1, o número 3 e o próprio número 4, o número 9, quer dizer, 1, 3 e 9. Os divisores do número 4 seriam quais números? Ó, o número 1, o número 2 e o próprio número 4, tá? E 4. Qual é o máximo divisor comum entre eles? Qual é o divisor que eu tenho no 9 e eu tenho no 4? É o número 1, ó. É o maior divisor comum. Isso significa que eles são números primos entre si. Primos entre si, entre eles, ok? Show de bola? Podemos continuar? Beleza. Então agora eu vou falar para vocês sobre uma técnica para encontrar o MMC e o MDC simultaneamente. Ou seja, você vai aprender a encontrar o MMC e o MDC ao mesmo tempo, sem precisar fazer tudo isso aqui que a gente fez, tá? Primeiro eu fiz isso para você entender, tá? O que que acontece, como é que se faz, e agora eu vou te mostrar uma técnica para você resolver isso de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz, né? Para você não perder tempo na hora de fazer uma prova. Então eu tenho aqui o MMC do número 24 e 36, que eu quero descobrir qual vai ser, e eu tenho o MDC de 24 e 36. Professor, mas você já descobriu aí qual é o MMC e qual é o MDC desses dois números, ó, tá lá em cima, ó, 72 e 12. Beleza, só que é o que eu te falei, agora eu vou te mostrar uma técnica, eu vou te mostrar uma maneira de se resolver isso aqui simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, vamos lá, eu tenho aqui o número 24 e eu tenho aqui, ó, o número 36. A gente vai fazer isso, vai separar com um tracinho e vamos decompor esses dois números aqui, ó, em fatores primos. Os dois números são números pares, então o que que vai acontecer? Nós iremos dividir por 2, o primeiro número primo. E aí eu tenho 24 por 2 dá 12, certo? E 36 por 2 vai dar 18. Alguém discorda? Não, né? Então, quando você fizer isso, você vai se fazer a pergunta. Aquele número 2 ali, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Sim. Então você vai lá e, ó, circula aquele número ali, ó. Toda vez que o número que está fatorando ali, o número primo, que está dividindo os outros números, ele dividir todos os números ao mesmo tempo, você vai circular. Combinado? Então vamos lá. Existe algum número aqui que ainda dá para dividir por 2? Sim, o número 12 e o número 18. Então, continuo fatorando por 2. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. Aquele 2 ali dividiu os dois números simultaneamente, ao mesmo tempo? Sim. Então, o que que eu te falei? Circula.
circula aquele número 2 lá. Show de bola? Continuando. Posso continuar com o número 2? Posso, tá? Posso sim. Porque 6 por 2 é 3. O 9 dá para dividir por 2? Não. Então, eu vou repetir o número 9. E agora, eu dividi os dois números ao mesmo tempo? Não. Dessa vez eu não dividi, então eu não vou circular. Agora, eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. Esse 3 divide 3 e esse 3 divide 9, que vai dar 3. Esse número 3 dividiu o 3 e o 9 ao mesmo tempo. Então, eu vou circular, ok? Circulei. E aí, eu vou fatorar mais uma vez por 3 e eu vou ter ali, ó, esse resultado. Show de bola. Agora, professor, como que eu descubro qual é o MMC e qual é o MDC? Bom, para mim descobrir aqui o MMC, você vai escrever assim, ó, o MMC, você vai multiplicar tudo, tá? Você vai multiplicar tudo, ou seja, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 3 vai dar 24, 24 vezes 3 vai dar 72. Então, mínimo múltiplo comum, 72. Beleza. E agora, como que eu faço para encontrar o MDC? Como que eu faço? Eu vou multiplicar, tá? Vou multiplicar os circulados, tá? Então, vamos escrever aqui de baixo, ó, circulados. Então, salva isso aqui que você vai usar bastante. Então, vamos multiplicar os circulados. Eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, e 4 vezes 3 vai dar 12. Pronto. Encontrei o MMC e o MDC desses dois números ao mesmo tempo. Professor, e se tivesse 10 números ali? Eu ia encontrar o MMC e o MDC ao mesmo tempo de todos esses 10 números, ok? Serve para qual for a quantidade de números que vocês quiserem, a partir de 2 números, ok? Beleza. Agora, multiplicação de MMC e MDC. Multiplicação de MMC e MDC. Preste atenção, vou botar de outra cor de caneta aqui para você perceber o seguinte. Se eu tenho o MMC de um número A e um número B, pelo MDC, pelo o MDC do número A e do número B, eu vou ter como resultado a multiplicação entre o número A e o número B. Não entendi, professor. Calma, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos lá. Se eu tiver aqui o mínimo múltiplo comum entre 24, agora eu vou botar os números aqui, e 36, e eu multiplicar pelo MDC do número 24 e 36, eu vou ter como resultado a multiplicação entre o número 24 vezes o número 36. Não entendi. Qual é o MMC de 24 e 36? Professor, o MMC é 72. E o MDC? O MDC é 12. Então, eu estou dizendo que se eu tiver 72 vezes 12, eu vou ter o mesmo resultado que 24 vezes 36. E qual é o resultado nesse caso aqui? 864 e do outro lado 864. Então, isso daqui é só para vocês saberem que se eu tiver uma multiplicação de MMC e MDC, basta eu multiplicar um número pelo outro. Sem problema algum, pode cair de repente uma questão de avaliação e você não saber como que se faz isso daqui. Em vez de você ficar perdendo tempo
encontrando o valor do MMC de 24 e de 36 e depois multiplicar, você pode simplesmente pegar o número que está lá, 24, e multiplicar por 36 e você vai encontrar o valor, vai encontrar o mesmo valor se você tivesse que encontrar ali o MMC e o MDC para depois multiplicar, tá? Acredito que você tenha entendido. Agora vamos resolver aqui uma questão aqui que nós temos que parar e pensar um pouquinho, beleza? Então vamos lá, ó. Num TAF, tá? Num TAF, 3 candidatos participaram de uma prova de corrida em uma pista circular, com velocidades constantes, ou seja, não aumentou nem diminuiu durante o percurso. O primeiro completou voltas a cada 12 minutos. O segundo a cada 8 minutos. E o terceiro a cada 10 minutos. E aí vem a pergunta: se eles largassem juntos 13 horas e 10 minutos, que horas passariam pela chegada juntos novamente? Então vamos lá, vamos parar aqui e vamos perceber o negócio? Eu não preciso fazer esse desenho, mas vamos supor que eu tenho ali uma pista circular. E nessa pista circular, a minha partida foi aqui em cima, tá? Aqui em cima que os competidores, né, os participantes saíram, tá? Aqui eles largaram às 13 horas e 10 minutos. O participante A, que é o primeiro, vou chamar de A, ele completa voltas em 12 minutos, tá? A cada 12 minutos, ele passa ali pelo ponto inicial da nossa prova. O participante B, ele passa a cada 8 minutos pelo ponto de partida. E o participante C, ele passa a cada 10 minutos pelo ponto de partida. Ou seja, a questão ela quer saber que horas todos eles estarão passando ao mesmo tempo pelo ponto de partida. Vai chegar um momento que todos os 3 vão se encontrar no mesmo ponto ali de partida. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho que encontrar aqui, ó, o quê? Eu tenho que encontrar os múltiplos de 12, né? Porque é o participante A, a cada 12 minutos, é uma velocidade constante, ele vai passar quando tiver 12 minutos, quando tiver 24 minutos, quando tiver 36 minutos, 48 minutos e assim por diante, se tudo continuar, ok? O participante B, ele vai estar passando por ali quando tiver 8 minutos, 16 minutos, 24 minutos, depois 32 minutos e assim por diante até a hora que ele parar de correr. E o participante C, ele vai passar com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e assim, ó, por diante, beleza? Então, aqui eu tenho os múltiplos de cada um desses números, tá bom? Seria assim, a cada minuto, tá? Passou no primeiro minuto, a primeira volta em 12 minutos, a segunda volta com 24 minutos e assim por diante. Mas isso daqui, ó, é só para vocês verem o MMC entre eles, tá? Então eu quero descobrir daqui, na verdade, o MMC entre os números 12, opa, não vou botar vírgula, 12, 8 e 10, tá? Eu quero aqui o MMC entre esses números. Então, o que eu preciso fazer? Vocês já aprenderam, eu vou decompor esses números em fatores primos, e eu vou fazer isso bem aqui, ó. Vou mudar a cor da caneta e vamos lá. Eu tenho 12, eu tenho 8 e eu tenho 10. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Vamos começar pelo 2. Depois, 12 por 2 vai dar 6. 8 por 2 vai dar 4. Aqui vai dar 5. Continua por 2. Eu vou ter 3. Depois eu vou ter 2 e eu vou ter 5. Gente, é o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum e não o máximo divisor comum. Por isso que eu não estou circulando nada. Depois, dá por 2? Dá por 2. Eu vou ter 3, eu vou ter 1 e eu vou ter 5. Depois só dá por 3, vai dar 1.
1 e 5. Vou multiplicar agora por 5. 1, 1 e 1. O MMC, lembra que eu falei anteriormente que é só multiplicar todo mundo? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 vezes 5 vai dar 120. Então, eu tenho o quê? 120 minutos, ok? E 120 minutos, pessoal, é o mesmo que 2 horas. Concorda comigo? 60 minutos é 1 hora, 120 minutos são 2 horas, é o dobro. Então, se eles largaram 1h10, eles irão se encontrar novamente 2 horas depois, ou seja, 13, né? 14, 15, 15 e 10 é a nossa resposta. 15 horas e 10 minutos é a hora que eles irão se encontrar novamente, ok? Então, a gente escreve dessa forma correta aqui, ó, 15 horas e 10 minutos. É assim que se deve escrever. Bom, próxima questão, onde diz aí, ó, o piso de uma sala tem um formato retangular com 3,15 metros por 5,60 metros. Esse piso deve ser revestido de lajotas quadradas, sem que haja corte de lajota, sobreposição, e deve-se descontar espaçamento de rejunte. O número mínimo, estamos falando de mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum, não, calma. O número mínimo de lajotas que podem ser colocadas nessa sala é, olha, apesar, 144, certo ou errado? Apesar daqui dizer mínimo, nós não iremos falar de MMC, tá? Nós iremos falar de máximo divisor comum, porque eu quero saber qual é o máximo de lajotas que eu posso colocar nessa sala, tá? E o que é lajota? Lajota é como se fosse ali os azulejos, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha essa sala aqui, tá? E nessa sala eu tenho 560 centímetros, tá? Por que eu coloquei em centímetros, professor? Porque, ó, eu tenho aqui 5 metros e 60 centímetros, ou seja, 560 centímetros. Por 3,15, eu vou colocar aqui 315 centímetros, tá? Vamos trabalhar com centímetros para a gente descobrir aí qual é o valor. Ok. E cada lajotinha dessa, vamos supor, aqui eu vou ter as lajotas, onde eu vou estar colocando, né? Tá, vamos lá, vou colocar aqui. Beleza? Tem as minhas lajotas aqui, que eu não sei quantas são, só que eu sei, ó, que aqui, ó, aqui eu vou ter uma lajota, tá? De qual valor? Eu não sei, eu vou chamar de XX, que elas são quadradas, né? São quadradas, lajotas quadradas, ou seja, eu sei que um lado é igual ao outro lado. Então, eu vou dizer que a lajota aqui, ó, ela tem x centímetros e x centímetros, ou seja, x quadrados, x ao quadrado centímetros por lajota, né, de área. E aí eu vou pensar da seguinte forma: o MDC entre 560 e 315, tá? Eu vou pensar no máximo divisor comum entre esses dois números. Como que eu vou fazer? 560, 315. Quando eu falo de máximo divisor comum, eu quero encontrar o maior divisor comum entre eles. Então, eu tenho que começar pelo número 2, sempre. 560 por 2 vai dar 280. Depois, 315 dá por 2? Não, porque termina em 5. Mas dá para mim continuar aqui, ó, por 2. 280 por 2 vai dar 140.
315 vai se repetir. Continua por 2, aqui vai dar 70. Depois, 315. 70 por 2 dá 35 e 315. Dá para continuar por 2? Não, então eu vou continuar por 3. 35 por 3 dá para dividir? Não. Então eu vou ter 35. Mais 315 dá para dividir por 3, que vai dar 105. Dá para dividir por 3 ainda? Dá para dividir por 3. Eu vou encontrar aqui, ó, 35. 105 por 3 vai dar 35. Ok. Até que algum número dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, então eu não circulei ninguém. Agora, eu vou dividir por 5. E aí vai dar o quê? 7 e 7. Circulo aqui porque deu por 2, né? Dividir os dois números ao mesmo tempo. E agora por 7 também vou circular, que vai dividir os dois ao mesmo tempo. Como eu quero o máximo divisor comum entre esses dois números, eu vou ter aqui como resultado o número 35, ou seja, o máximo divisor comum entre esses dois números é 35, ok? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Se é o máximo divisor comum e eu quero saber qual é o máximo, né? O número, na verdade, o número mínimo de lajotas que podem ser colocadas nessa sala, eu vou pegar 560 e dividir por 35. 560 por 35, eu vou encontrar 16. O que significa que aqui, ó, eu tenho 16 o quê? Lajotas. E depois, 315 dividir por 35. 315 dividido por 35 vai dar 9. O que significa que desse lado aqui, ó, eu tenho 9 lajotas. Beleza. Agora, para mim encontrar o total de lajotas nessa sala, é só eu multiplicar lado vezes lado. Vou mudar a cor aqui para vocês conseguirem enxergar. Eu vou fazer 16 vezes 9. 16 vezes 9 vai dar 144. Então, ali está dizendo que é 144. Então, isso daqui está certo ou errado? Isso aqui, ó, está correto, corretíssimo. E dessa forma, pessoal, a gente finaliza mais uma aula com duas questões aí um pouquinho mais pegada de MMC. Essa daqui foi uma questão um pouco mais pesada para vocês, né, sobre o MMC. Mas como vocês podem ver, a gente consegue resolver de boa. Espero vocês na próxima aula e não esqueça, deixe o seu feedback para o professor Jorge Abreu e até o próximo vídeo. Fui!